O salmista, e alguns acreditam que foi Davi que escreveu o Salmo 116. Se foi Davi que escreveu o Salmo 116, a gente conhecendo a história desse homem guerreiro, porém um poeta, um homem de muitas crises. Davi foi um obreiro de muitas crises. Davi foi um obreiro de muitas lutas, conflitos internos. Davi trouxe um problema muito sério para dentro da sua família por uma omissão, por uma crise que estava acontecendo dentro da sua casa, e ele não se posicionou em retalhar, mas foi levando. Essa é a história de Davi. Davi tem uma história de um homem forte, guerreiro. E o que me chama muita atenção em Davi é que Davi tinha o hábito de falar com a sua alma. Por que está batida, ó minha alma? Davi tinha o hábito de se avaliar, sabe? Aquela coisa que a gente hoje muitas vezes não temos mais tempo de fazer. Davi parava e tirava um período de reflexão e de alta avaliação. E aí a gente vê isso no Salmo 51. Aquele salmo que após Davi passar por um acidente na sua vida, muito triste, ele clama novamente pela presença de Deus e pela alegria dessa comunhão com o Senhor, que ele chama alegria da minha salvação, da tua salvação. Davi no Salmo 116, ele fala de uma realidade da sua vida. Ele diz assim: o que darei ao Senhor por todos os benefícios? E essa pergunta é retórica. Davi, na verdade, está demonstrando aquilo que ele já era, que era alguém muito grato a Deus. Davi, apesar de todas as suas imperfeições, das suas, às vezes, deformações morais, Davi, ele foi um homem chamado de segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele era alguém que quando ele se chegava diante do Senhor, ele reconhecia a sua incapacidade e total dependência da graça de Deus. E quando nós falamos sobre gratidão, o que é gratidão? Gratidão é um sentimento que só pode ser demonstrado na prática. Gratidão é um sentimento que só pode ser demonstrado na prática. Quando Davi, ele pergunta para si próprio, a gente vê no decorrer do texto aqui, momentos de crises, momentos de luta, e Davi confrontando a sua alma com tudo aquilo que Deus havia feito até ali na sua vida. Ele chega um momento que ele diz para o Senhor: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que a mim me tem feito? Davi está demonstrando gratidão. E gratidão é um sentimento que a gente só consegue demonstrar na prática. Porque eu posso falar que sou muito grato ao pastor Ney, mas não demonstrar isso na prática. E aí é só palavras. E o ditado diz que palavras o vento leva. Sabe? O que é gratidão? Gratidão é algo que se demonstra na prática. Eu posso muito bem agradecer ao irmão: meu irmão, muito obrigado pelo benefício que o Senhor me fez. Mas ser só palavras. Mas para com Deus, que conhece o real do nosso coração, para o nosso Deus que nós servimos, que sonda o mais íntimo da nossa alma, gratidão não pode ser só palavras. Porque ele disse acerca de um certo povo, disse assim: este povo, falando, seguindo replicando a profeta de Isaías, esse povo, com sua boca, com seus lábios me honram, mas para longe de mim se afasta o seu coração. Davi entende que a gratidão para com Deus é algo que deve ser praticado.
Eu sou grato a Deus. E o que eu faço com essa gratidão? E Davi diz assim: tomarei o cálice da salvação. Todos nós que estamos aqui, nós temos mais do que motivos para ser gratos ao Senhor. Mais do que motivos. Eu não sei como iniciou o seu ano. Eu não sei quais foram os votos que você fez com o Senhor no início do ano. A gente é emocionalista, né? A gente gosta de fazer votos em época festiva e passar a tomar atitudes na segunda-feira ou no primeiro dia do ano. Nada disso perdura, porque é emoção. Nenhuma mudança pode ser feita em época festiva. Se eu entendo que eu preciso mudar algo em minha vida, não vai ser segunda, tem que ser agora. Aleluia! Sabe? Porque não vai perdurar a emoção dos fogos, emoção da festa. Se eu entendo que algo precisa mudar em minha vida, tem que ser agora. Se eu entendo que eu preciso me matricular numa academia para me cuidar, tem que ser amanhã. Se eu tiver uma condição, tem que ser amanhã. Não pode ser 1º de janeiro, não pode ser segunda. Se algo precisa ser feito, tem que ser agora. Né? Se algo de ruim precisa parar de ser feito, tem que ser agora. Se algo especial tem que começar a ser feito, tem que ser quando? Agora. E Davi entende isso. Ele diz: o que darei eu ao Senhor por todos os livramentos, pela restauração da minha alma? Quando eu pensei em parar, eu estive vivendo um momento de trevas e Ele ouviu a minha oração e me restaurou. Nos vemos em Davi nisso aqui, nos vemos? Nesses momentos no ano que nós passamos, traições. Como o obreiro sofre traição, irmão? Como que nós obreiros sofremos decepções ministeriais, de colegas? Como a gente sofre? E aí eu volto a falar o que nós falamos no comentário sobre o curso de obreiros. Realidades que às vezes a igreja não sabe. Não sabe. Mas nós temos que estar aqui e temos que ter uma boa palavra para você, porque você é a noiva e você merece o melhor. E nós, como obreiros, temos que trazer o melhor para você. Aleluia! Mas muitas vezes você não conhece esses bastidores. Você não conhece. Davi confronta com a sua alma e chega a uma conclusão: vou parar e vou largar o reinado. Não. Davi entende que diante de todas as suas crises, diante de todos os seus problemas, Deus sempre esteve presente, alegrando a sua alma, restaurando a sua fé e mantendo-o de pé. E ele pergunta para si: que darei eu ao Senhor? O que eu posso dar ao Senhor? Davi está dizendo assim: que presente eu posso dar para alguém que tudo tem? O que você vai... Você já pensou em dar um presente para uma pessoa? Fala: cara, eu vou comprar o quê? Esse cara tem tudo. Não acontece isso às vezes? Né? Cara, eu quero comprar um presente para o Marlon, um exemplo. Para o Marlon. Cara, mas o Marlon... Cara, comprou o que para o Marlon, cara? O Marlon tem tudo. O cara se veste bem. Eu vou comprar o quê? E aí Davi fala assim: o que darei eu ao Senhor? O que eu vou dar? O que eu vou dar de presente? Aqui já tem tudo. Eu tenho que dar para ele algo que fale ao coração. Sabe? Aquilo que fale ao coração. E ele diz assim: eu tomarei o cálice da salvação. Caramba, salvação e cálice é algo totalmente oposto. Salvação é algo que te traz alegria, algo que é prazeroso. Salvação, cálice,
é aquilo que dói, que é amargo, ao ponto de o maior exemplo de cálice foi do próprio Senhor, quando externando o seu lado humano diz: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus nos dá um exemplo do seu lado humano. Seu lado humano. A minha alma está angustiada até a morte. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa é a referência de cálice. E a salvação tem cálice. Tomar o cálice da salvação é que muitas das vezes aquilo que o Senhor disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz. Irmãos, essa mensagem do Senhor não era bem aceita na sua época. A maior vergonha era a morte de cruz. O requinte mais alto de crueldade para se matar alguém era a cruz. E ele chega para os seus discípulos e traz uma mensagem que não tem nada a ver com o sensacionalismo da internet hoje. Ele disse: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ou seja, bebe desse cálice, porque eu vou beber o cálice que o Pai me deu. Davi olha para todos os benefícios que Deus fez na sua vida e diz: o que eu darei ao Senhor? Por toda a cura, por todo o conforto da minha alma, por toda a restauração da minha alma, por todos os livramentos diante dos meus inimigos. Davi chega a dizer: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Davi estava decepcionado com os homens. Mas ele olha para Deus, entende que quem o chamou foi o Senhor. Ele diz: o que eu darei ao Senhor? Eu tomarei o cálice da salvação. Tomar o cálice da salvação, muitas das vezes, é abrir mão daquilo que a gente quer fazer, que às vezes até pode, mas não deve. Queridos, eu não vou falar besteira porque eu sei o que eu estou falando. Eu vim do tráfico. Eu sei o que é favela. Eu sei o que é favela. Eu sei o que é favela. Uma associação de moradores não tem condição de pagar 15 mil a um cantor para cantar em uma cruzada dentro da favela. Não tem. Uma associação de moradores não tem recurso financeiro para pagar 5 mil, 10 mil para um pregador pregar numa cruzada numa favela. Não tem. É dinheiro do tráfico. Mas eles vão. Eles vão. Cantores que estão na mídia vão cantar dentro da favela, pegam o dinheiro que não é da associação, é do tráfico, dinheiro de morte, dinheiro de sangue, e ainda tem a cara de pau em dizimar esse dinheiro. Eu sei o que eu estou falando. Não estou mentindo. E aí, sabe qual é o álibi? A desculpa desses corruptos que habitam os nossos... Na Bíblia não habita, mas habitam nos púlpitos por aí. Sabe qual é a desculpa? Quando Deus quer usar, Deus usa até o diabo para abençoar os outros. Então vai lá e prega de graça. Canta de graça. Existe uma classe na época de Jesus, a classe dos fariseus. Os fariseus foram chamados pelo Senhor como raça de víboras. Olha só, os fariseus foram chamados pelo Senhor como raça de víboras. Esses fariseus, eles tinham um princípio ético. Por exemplo, o publicano era a classe mais odiada em Israel. Por quê?
O publicano, ele era judeu e ele trabalhava para Roma para pegar imposto de Roma. Só que eles cobravam muito além daquilo que Roma mandava. Eles exploravam mesmo o seu próprio povo, o seu próprio povo. E o povo do Sinédrio, aquele povo que Jesus chamava de raça de víboras, de hipócritas, eles tinham um princípio ético. Quando um judeu pagava imposto para um publicano e sobrasse troco, o judeu não pegava o troco daquele dinheiro, porque era considerado dinheiro sujo, era um dinheiro maldito. Esse povo que Jesus chamou de raça de víbora tinha um princípio ético de não receber dinheiro de publicano, porque era dinheiro sujo, como Jesus nos chama hoje. Como Ele nos chama hoje? Pegamos dinheiro do tráfico e dizemos que estamos fazendo obra. Mentira! Aí Davi diz: eu vou tomar o cálice da salvação. Eu posso até ter vantagem, mas não vou poder pegar essa vantagem porque não é digno. Existe um princípio, toda a ética ela é fundamentada em um tripé. A ética é fundamentada em um tripé. Quero, posso, devo. Isso é ética. Quero, posso, devo. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero. Tem coisa que eu quero, posso, mas não devo. Por exemplo, estou aqui pregando. Bonaldo, vou profetizar sobre a sua vida. Bonaldo é dono de um restaurante. Receba aí, meu irmão, em nome de Jesus. Bonaldo é dono de um restaurante. Eu termino aqui cheio de fome, né? Vim de Teresópolis. Aí Bonaldo fala assim: evangelista, vamos lá no meu restaurante, janta lá com a gente. Amém, vamos lá. Aí leva Joana, tá? O Joana me dá um prejuízo, come um pouquinho, mas eu brigo bem. Aí eu chego lá, tem uma fila de pessoas esperando para. Aí o pastor Bonaldo fala assim: pastor Alex, não entra na fila não. Passa aqui na frente das pessoas. O senhor vem do culto daí para casa? Eu posso fazer isso? Posso. Ele é o dono do restaurante. Se ele quiser me passar na frente, eu posso. Ele é o dono do restaurante. Eu quero. Eu estou com fome. Aí vem a terceira questão da ética. Eu devo? Não devo. Isso é privilégio. E uma coisa que crente obreiro não tem é privilégio. Entende? Eu posso ir pregar numa favela e pegar o dinheiro do tráfico? Posso. Às vezes o cara quer, às vezes quer, está numa luta danada financeira, mas deve? Não deve. Não deve. Dinheiro sujo, dinheiro do crime. E aí Davi diz assim: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem me feito? Eu vou tomar o cálice da salvação. Eu vou abrir mão de coisas que às vezes eu quero. Às vezes é benéfico a mim, mas vai redundar em prejuízo para o reino. Não vai ser bem visto no reino. Sabe? Esses dias um obreiro falou para mim assim: eu saio de manhã para entregar pão, caminhão, obreiro. Sai para entregar pão de caminhão, eu já levo o dinheiro do guarda. O dinheiro do guarda já vai aqui, ó. O dinheiro do guarda. Corrupto. E esse cara fala que o governo é corrupto. Aleluia. Esses dias eu estou no BRT, aí passa uma moça bem vestida, arrumada de mochila, está indo para o trabalho. Se ela está indo para o trabalho, ela tem cartão, vale alimentação de passagem. Ela vai e passa pela roleta assim, ó, BRT. Mamão, eu não faço por menos. Eu olho e faço assim, ó.
Faço. Aí essa pessoa diz que o governo é corrupto. Rouba também, está roubando. Você está entendendo que o cálice da salvação é no dia a dia? O cálice da salvação no dia a dia. Às vezes você quer fazer, é um benefício, que é uma vantagem que você vai levar, mas não deve. Davi dizendo, o que eu darei ao Senhor? Eu beberei o cálice da salvação, porque a salvação implica preço. Não o preço da salvação, porque a salvação foi feita na cruz, mas o preço do dia a dia, do testemunho público. É a verdade. Gratidão é prática. Entende? É prática. Você imagina eu, cartãozinho, eu vou segurar esse dinheiro aqui do cartão, né? De repente, aí eu... Pai do Senhor, evangelista! Me quebrou. Acontece, tu tá dando uma pernada dessa, aí alguém que te reconhece. Ô varão, a paz do Senhor! O cálice da salvação precisa ser tomado, às vezes todos os dias. Que darei ao Senhor pelo benefício que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Davi está dizendo que nós precisamos tirar momentos para comunhão com Ele. Nesse frenesi do dia a dia, essa correria do dia a dia, quantas vezes passamos mais tempo no celular e não dedicamos momentos com aquele que é o amante da nossa alma. Momentos com aquele que proveu todas as possibilidades para nós chegarmos até aqui. É verdade. No versículo 2, no verso 2, Davi diz assim, olha, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Vou adiantar por causa da hora. Invocá-lo-ei o nome do Senhor. Davi está dizendo que uma forma de nós demonstrarmos gratidão ao Senhor é nós mantermos uma vida de comunhão com Ele. Comunhão no trabalho, comunhão no ônibus, comunhão na roleta do BRT, comunhão na internet, comunhão no momento quando ninguém está nos vendo, comunhão como nós estamos. Uma vez nós estávamos evangelizando em Caxias e tinha uma irmã, vou falar o nome, né? A irmã, lembra? Pensa numa pessoa problemática. Mas tadinha, depois a gente vai descobrir que ela tinha um desequilíbrio emocional. Até então a gente não sabia. Pessoa problemática, falava mal de todo mundo. Lá em Caxias tem, aqui não tem, né? Na DIV não tem isso. Isso tem muito em Caxias. Caxias é muito sério. Os crentes falam mal de todo mundo. Aqui é pior. Tadinho não tem. Tem. Eu sei que não tem. E aí, a gente saiu para evangelizar. Aí o grupo jovem me cercou e falou assim, irmão Alex, a irmã Sandra é isso, a irmã Sandra é aquilo, a irmã Sandra. E aí teve um momento que eu creio que foi de Deus, aquele ensaio assim. Eu falei, mas rapaz, a gente está fazendo a mesma coisa que a irmã Sandra. Né? A irmã Sandra fala de todo mundo. E nós estamos aqui no evangelismo falando mal da irmã Sandra, cara. A gente é igual. A gente é completamente igual. Né? De falar mal do outro, falar mal do outro, falar mal do outro, falar mal do outro. Invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. E para terminar, o que darei ao Senhor pelos benefícios que a mim me tem feito? Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo.
cumprir voto. Nós no começo do ano fizemos alguns, não foi? E aí vamos trazer a memória. Cumprimos esses votos? Eu nem sei o que eu escrevi. Cumprimos. Sabe por quê? Porque não foram feitos em momento festivo. E votos feitos em momentos festivos não perduram. São emotivos. O que precisa ser feito tem que ser feito agora. O que precisa melhorar agora. O que precisa ser cortado tem que ser cortado agora. Davi disse: eu cumprirei os meus votos na presença do seu povo. Davi está dizendo assim: aquilo que eu votei em secreto, eu vou tornar testemunho público. O que eu darei ao Senhor? Davi faz um resumo, estou caminhando para a conclusão agora. Davi faz um resumo da sua vida. Davi conversa com a sua alma. Davi diz para a sua alma confiar em Deus, porque já houve momentos que ela esteve abatida e que Deus a restaurou. E Davi se alegra em Deus e resolve demonstrar gratidão ao Senhor e diz: o que eu darei ao Senhor por tudo isso que Deus me tem feito? Você vê que Davi aqui ele não fala de aquisição material. Davi fala de tratamento de Deus na sua vida. Tratamento de Deus. Cuidado de Deus. Talvez nesse ano de 2025 você não teve aquisição material, mas você chegou aqui. E como Deus cuidou de você. Como que Deus tratou da sua alma. Como que Deus restaurou as suas crises emocionais, psicológicas, crises espirituais. Em todos os momentos Deus tratou, Deus cuidou. E chegamos aqui na última ceia do ano. E aí, eu fecho aqui com o verso 15, que ele diz assim, olha... E aqui eu quero fazer uma correção teológica. O texto em português diz assim: preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. No texto hebraico original, não é preciosa. É o verbo kairo, que significa custosa. É a morte do Senhor aos seus santos. Na tradução para português ficou: preciosa é a morte do Senhor aos seus santos. Mas no texto hebraico é custosa. Custosa ao Senhor é a morte dos seus santos. Sabe por que é custosa a morte do Senhor? Porque o seu testemunho de vida, o seu testemunho no dia a dia, os seus votos no dia a dia, o cálice da salvação que você bebe no dia a dia, isso é plausível e agradável aos olhos do Senhor. O testemunho que você dá no dia a dia, a gratidão e o relacionamento que você tem com Deus no dia a dia, isso é agradável aos olhos do Senhor. E aí Davi fecha dizendo: custosa é o Senhor a morte dos seus santos. Que nós possamos participar da ceia com essa gratidão e entender que gratidão não são palavras, gratidão é prática. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquei muito feliz em estar fechando essa última ceia aqui com vocês. Quero agradecer o carinho da igreja de sempre, a confiança do pastor Ney, que estivemos aqui algumas vezes esse ano, a confiança da Ding, que me permitiu estar aqui algumas vezes nesse ano. Eu não poderia encerrar esse ano de forma mais especial estar aqui na DIG com vocês, participando da última ceia, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tchau.